Mestre amado Jesus, luz de nossas vidas, obrigado, Senhor, por ter vindo até nós, nos ensinar a vontade do nosso Pai Celestial. Obrigado pelo teu sacrifício, que esse sacrifício sirva-nos de exemplo. Que possamos seguir em teus passos para o trabalho no bem, para o nosso aprimoramento espiritual, moral, intelectual, lutando contra as nossas imperfeições, aprendendo a amar mais, pensar melhor, agir melhor. Que a cada momento de cada dia, que não entre nem um átomo de infelicidade, nem um pensamento impuro na alegria que é trabalhar para ti. Que busquemos este objetivo e que possamos nos fortalecer nele. Obrigado pelo momento de hoje, para estudarmos a tua doutrina, que possamos levar esses ensinamentos para o restante de nossas vidas. Obrigado. Que assim seja. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Estão todos ouvindo bem? Muito Sim. Sim? Obrigado. Sim. Estão vendo bem? Não. Sim. Melhorou agora? Capítulo 11 de Lucas. Jesus profere a oração do Pai Nosso. Ele fala sobre a expulsão de demônios. Ele se proclama como o maior do que Jonas e Salomão. Ele repreende os fariseus e diz que o sangue dos justos será requerido na geração deles. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, Jesus sempre orava no final da tarde, de manhã também, eu acredito. Quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos, veja que não foi apóstolo, foi discípulo: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Veja que nós estamos falando do Filho de Deus, e nós aqui temos uma comprovação quase que direta de que Deus e Jesus eram pessoas, seres diferentes. Como é que ele ora para ele mesmo, né? Orar para quem? Isso seria hipocrisia, não é mesmo? Orar para mim mesmo. Não faz sentido. Ele estava orando para Deus, nosso Pai. O Cristo de Deus, perfeito, estava orando, exemplificando a importância da oração. Ele orava várias vezes. No livro Há 2000 anos, Emmanuel fala que o Cristo se afastava dos outros no final da tarde para orar. Para falar com o Pai, ficava um bom tempo olhando para o céu, falando com o Pai. A oração é fundamental para a nossa redenção. A oração a gente adquire forças para lutar contra os erros. A oração transforma. A oração, ela tem 3 propostas. A proposta inicial é a adoração a Deus. A outra proposta é agradecer a Deus. E a outra proposta é pedir a Deus. O agradecimento por tudo que nós temos, somos, conseguimos, obtemos por Ele, porque tudo vem dele. E pedir, podemos pedir por nós, pelos outros, por situações, por momentos, pelo futuro. Nós devemos saber pedir.
Em dado momento, se não me engano, numa das epístolas, agora não me lembro qual, eu acho que é de Tiago, ele escreveu: se não fores atendido na oração, é porque não souberdes pedir. Porque é importante saber pedir. E Jesus falou: pedi e obtereis, buscai e achareis. Ele está falando de fé, mas o pedido ele precisa ser sensato, né? A gente tem que saber pedir. Não adianta nós pedirmos qualquer coisa sem sentido. Pode ser ruim para nós. E Deus não deixa que coisas ruins nos aconteçam. Muita gente pede dinheiro, bens materiais, e isso requer trabalho, né? Vai dar bens materiais ou dinheiro sem trabalho não faz sentido. O filho não cresce. Bens materiais sem merecimento não faz sentido, poderia perder a pessoa. Mas bens espirituais, pedindo, Deus sempre nos auxilia. Porque os bens espirituais nos aproximam dele. Então, quando nós pedimos para sermos melhores, sermos pessoas mais dedicadas ao próximo, ao bem, ele nos atende. E o trabalho que a gente faz em direção ao nosso crescimento espiritual, amando, tentando nos melhorar, os conhecimentos acerca de sermos melhores, eles vão chegando para nós através da experiência, de situações que nós passamos, de raciocínio sobre o comportamento, sobre nós mesmos, o estudo de nós mesmos. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ser mais perfeito que já veio até a Terra encarnado, em nome de Deus, representando o próprio Deus, orava a Deus. E acredito que ele orava também em agradecimento, em louvor e em adoração, e também pedindo por nós, porque a última oração do Cristo, e a última ação do Cristo contada, relatada, foi que ele levantou os olhos aos céus em oração e pediu: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Foi uma oração de pedido por nós, para que ele nos perdoasse pelos erros que cometemos. Aí o discípulo esperou ele acabar. Aí está escrito: a orar num certo lugar. O Cristo tinha um lugar dele para orar, que ele ia. Nós podemos ver no livro há 2000 anos. Ele ia para perto do lago e orava a Deus. Disse-lhe um dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Esse ensina-nos a orar é uma coisa que é muito interessante e importante. Porque quantas vezes o indivíduo chega num determinado momento da vida, cuja as dores espirituais e psicológicas são tão grandes, e ele precisa pedir ajuda a Deus, e ele não sabe orar, ele não sabe nem como pedir, porque ele nunca foi ensinado a pedir. Nunca dentro da família foi ensinado a orar. Então, é muito importante ensinar a orar. O espírita, ele é ensinado a orar a partir dos seus próprios pensamentos e daquilo que está no seu coração. Falar com Deus, conversar com Deus, sem orações maquinais ou já pré-feitas. No entanto, o Pai Nosso, ele apresenta uma estrutura de síntese e beleza, os espíritos falam. Nós podemos falar o Pai Nosso a nosso favor, em favor do próximo, porque nós nos ligamos a Deus. O Pai Nosso está como a primeira oração no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, chamada Oração Dominical, que Kardec explica, através da ajuda dos espíritos, o significado de cada termo que é dito no Pai Nosso. Porque é importante que saibamos o que falar. Cristo falou: não vai ser por vosso muito falar que a sua oração será ouvida.
mas pela fé, pelas obras, né? Nós mandamos aí no nosso grupo uma parte de Tiago, foi a lição de anteontem, eu acho, que fala sobre a fé sem obras, que é morta. Então é preciso, além de ter fé na oração, que ela seja correspondida pelas obras. Quando Jesus fala assim, e se fores orar e tiverdes alguma coisa contra o vosso irmão, ide reconciliar com ele. Ou seja, a obra é mais importante do que a fé, no caso. Né? Porque fé sem obra é morta. E isso é palavra repetida no Evangelho segundo o Espiritismo, mas dita pelo apóstolo Tiago, na epístola que ele escreveu. E ele lhes disse, quando orardes, dizei, Pai nosso que está nos céus, estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso, primeiramente, a primeira palavra da oração é Pai, a Deus. Toda oração deve ser dirigida a Deus. Quando ela for dirigida ao Cristo, ela vai chegar a Deus. Quando ela for dirigida a um santo, ela vai chegar a Deus. Quando ela for dirigida a uma pessoa desencarnada que a gente acha que é santo, que o coitado ainda está no umbral, ela vai ser dirigida a Deus. Nós sabemos que no plano espiritual existe um setor que recebe as orações. Esse setor que recebe as orações gera uma preparação, dependendo da fé da oração, recebe o auxílio das pessoas. O livro Sexo e Destino, ele se baseia na oração refratada de uma menina, que ora a Deus pedindo ajuda para a casa dela, pela mãe que morreu, se eu não estou enganado. E a oração é recebida no plano espiritual como oração refratada. Ela é dirigida a um espírito que não tinha condições de ajudar. Aí eles recebem a oração e prepararam o auxílio. E desdobra-se um livro inteiro de uma trama altamente complexa devido à oração dessa menina, alterando o destino de todos. Oração com fé, ela pode transformar destinos. E quando nós falamos Pai Nosso, o Cristo já fala, é o Pai de todos. Não é, naquela época, gente, só o povo de Israel acreditava num Deus único. Eles acreditavam em vários deuses. Então, quando ele fala Pai Nosso, ele fala Pai de todos nós. Quando nós falamos isso, a nossa mente tem que ser jogada a Deus, não importa o que vai encontrar. Eu já fiz vários exercícios comigo mesmo para tentar encontrar Deus. Eu imagino onde é que ele está e vou lá. Eu faço esse exercício de propósito, para eu me acostumar a Deus. Eu não vejo Deus, né, como aquele velhinho da pintura de Miguel Ângelo, da Capela Sistina, né? Eu falei até no estudo de quinta-feira, aquele senhor idoso, barbudo, parece que tomou bomba, né? O bicho é fortão, musculoso, tem academia no céu, parece. Aí, aquele é um Deus material. Nós estamos falando de um Deus ser, essência. E nós precisamos chegar a ele de alguma forma. E aí eu faço esse exercício. Aí eu vou contar para vocês o exercício que eu faço. Assim. Quando eu vou fazer o Pai Nosso, eu imagino que eu estou saindo do meu corpo e estou indo em direção ao centro do universo. Porque na minha concepção infantil, Deus está no centro do universo. É claro que não existe local, isso é geométrico para nós que pensa na matéria. E quando eu vou chegar lá, eu não consigo chegar tão perto. Só sei que ele está lá. E dali eu faço a minha oração. Esse é o Pai Nosso. Eu chamo o Pai e vou até ele. Pai Nosso. Meu Pai está lá. Nosso Pai, que ama a todos de forma igual. Que estás nos céus. Céu é todo local onde fazem a vontade de Deus. Céu é todo local onde habitam os espíritos do bem. Céu é a morada do Pai. É onde a lei dele, a vontade dele é feita de forma irrepreensível.
Porque ele não está na terra. Quando é que ele vai estar na terra? Quando a terra for o reino dele. Santificado seja o teu nome. Que o nome dele seja respeitado e santificado em todo o universo por todas as suas criaturas. Em todos os planetas, em todos os orbes. Que ele seja santificado pelas obras de vida e não vida dele. Por tudo que ele construiu, que o nome dele seja santificado e que nós santifiquemos o nome dele quando entrarmos em contato com ele, dando o melhor de nós através do nosso melhor pensamento, dos nossos melhores sentimentos. Jesus falou, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que estás nos céus. Entra no teu quarto e fecha a tua porta. Ele não falou, entra no quarto e fecha a porta do quarto. Ele disse de uma maneira poética, introspecção. Vai para o templo do seu corpo, da sua alma, que é o seu corpo. Entra dentro de você mesmo. Pensa em Deus. Fecha a tua porta para tudo que está externo e fala com o Pai. Nós sabemos, eu passei por isso, quem não passou, começa a orar algumas vezes, não sabe o que você está falando. Quando você termina a oração, está pensando em outra coisa. Está até batendo no inimigo. Né? Terminou a oração, você está lá dando as porradas na pessoa que você não gosta. Ali o Cristo falou, não, é assim. Fala com ele. Em paz. Tá? Ora ao teu Pai. De dentro do seu íntimo. E peça, venha o teu reino. Isso significa, Senhor, dê-nos a condição de trabalhar profundamente e seriamente para que o teu reino venha até nós. Para que busquemos trazer o teu reino para a terra. Primeiramente para o nosso coração. O reino de Deus vai existir em nós quando nós seguimos aquela frase do Evangelho, reconhece o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para vencer suas más inclinações. Isso significa que o reino de Deus está se fazendo dentro de nós. Quando o reino de Deus for dentro de cada um, porque ele é interno, aí ele vai estar na terra. Não é da terra para nós, é de nós para a terra. Então, vem o teu reino significa, dê-me todas as condições de chegar até o seu reino, para que ele exista dentro de mim. E eu traga aqueles que estão à minha volta. E cada um fazendo isso, o reino de Deus virá sobre a terra. E Jesus voltará. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha como ele falou em cima. Pai nosso que estás no céu, reino de amor, bondade e do teu reino de amor. Que na terra a sua vontade seja feita, como ela é feita onde ela é sempre feita, que é o céu. Para que a terra seja um céu um dia, seja um planeta de espíritos puros, de espíritos ligados ao bem. Um planeta de felicidade. Um planeta em que as bênçãos do amor de Deus reinem entre todos aqueles que habitam. Então, que na terra seja feita a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Amor a ele e ao próximo. Então, olha a profundidade da primeira frase do Pai Nosso. Vocês querem fazer algum comentário? Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Esse pão é o do corpo e da alma. Dá-nos o pão do corpo, mas também o da alma. Alimenta as nossas almas, porque se Deus alimenta as nossas almas, nós estaremos com o alimento do Espírito, que é o maná do deserto, escrito lá no Velho Testamento, é o alimento espiritual que Deus dá a todos os seus filhos de forma igual. E cabe a nós receber esse alimento mais ou menos puro de acordo com o vaso que nós somos. Se nós estamos cheios de vontade, cheios de amor, nós recebemos mais. Nós estamos fazendo bem, nós recebemos mais, melhor, e aproveitamos melhor esse alimento. Nós processamos esse alimento espiritualmente. E aquele que tem o alimento da alma é trabalhador, é dedicado, ele vai ter o alimento do corpo, porque não vai faltar alimento para aquele que trabalha.
Esse pão, então, é a energia que controla o universo inteiro, materializado na forma do alimento, algumas vezes materializado pelo capeta, na forma de Burger King, McDonald's, pizzas, lasanhas, macarrões. Tá bom. Brincadeirinha, brincadeirinha. Hã? Sorvete, sorvete. O que mais? Sorvete, brownie, chocolates, essas coisas. Mas é o alimento material, né? Esse alimento material é processado no nosso corpo para nos dar energia para fazermos as atividades materiais, que pode se transformar em atividades espirituais, não é? Então, esse alimento, assim como o alimento material, o alimento espiritual também é processado dentro de nós. Dependendo de como nós processamos, nós ganhamos mais ou menos energia espiritual. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. A gente pode dizer de outra forma, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos ofende, ou do mesmo modo. Isso é bem claro no ensino de Jesus. O nosso perdão está associado à maneira como nós perdoamos. Se nós não perdoamos os nossos irmãos, nós não seremos perdoados. E perdoar o nosso pecado está associado ao amor. Aí vocês podem abrir o WhatsApp da mensagem que a Maria Tereza mandou já agora, que nós estamos passando por um período em que as coisas estão se finalizando, as etapas estão se finalizando. Assim como aconteceu com os capelinos naquela época que Jesus veio. Nessa epístola de Pedro, a primeira, no capítulo 4, que nós escrevemos, Pedro escreve assim: já está próximo o fim de todas as coisas, para eles. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Então, quem ama, perdoa, e aí os pecados, que são grandes, vão ser diluídos, desfeitos pelo amor. Ou seja, o trabalho de amar melhora as nossas dívidas conosco mesmo perante a lei de Deus. Então, quando o Cristo fala, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos quem nos perdoa, é a lei de justiça e de amor de Deus. E não nos induzas à tentação. Aqui nós temos um erro, né, de tradução, porque onde é que Deus vai nos induzir à tentação? Na verdade, é não nos deixe cair na tentação. Ou seja, proteja-nos da tentação. Nós vamos estudar a doutrina espírita e vamos ver nas palavras de Emmanuel que a tentação é aquilo que nós temos dentro de nós, que pode se manifestar. E ela precisa ser trabalhada, para que ela não se manifeste, ou que ela seja transformada em virtude. Então, os nossos desejos materiais, sexuais, libidinosos, podem ser transformados em amor sereno, pacífico, desejo do bem, por exemplo, isso é a transformação. A tentação que está dentro de nós representa os vícios que nós não vencemos ainda. E se nós não vencemos, os responsáveis por essa tentação somos nós mesmos. Deus jamais vai nos induzir à tentação. Os nossos erros vão aparecer. A questão é, como que eu vou fazer com eles? Nós vamos lembrar sobre essa questão de pensamentos infelizes, que pode ser a tentação, aquilo que é dito num livro que eu esqueci o nome, eu acho que é Libertação, que é falado lá, né? Nós não podemos impedir a ave de rapina de voar sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que ela faça ninho. Vem um pensamento ruim, tenhamos a força de vontade, o desejo de retirá-lo de nós o mais rápido possível. E não deixá-lo entrar na nossa alma. Isso é importante. Não deixar com que ele tome lugar. E aí nós vamos estar lutando contra a tentação. E pedimos a Deus que não nos deixe cair nela. Nos dê força para lutar. E livra-nos do mal. Alguns falam de fazer
ou do próprio mal? Fazer o mal é chamar o mal para si, então tanto faz. Livra-nos do mal. E aí termina lá em Mateus, né? Porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Mas o Pai Nosso pode ser dito de várias formas. Eu vou marcar aqui, porque nós vamos lá no livro dos Espíritos, não, no Evangelho segundo o Espiritismo, estudar a oração dominical na coletânea de preces, do capítulo 28. Capítulo 28, coletânea de preces espíritas. É um capítulo um pouco lido, mas é muito interessante, porque esse pedido ensina-nos a orar, aqui ensina a orar pelo sofredor, pelo médium, por quem está sucumbindo, porque está em tentação, por pessoas que acabaram de morrer, pelos desencarnados, por nós mesmos. Aqui ensina tudo isso. Dá uma dica, baseado no que os espíritos superiores nos ensinaram. Então, quem quiser pegar o capítulo 28, coletânea de preces, preces gerais, oração dominical. Todos estão vendo aí? Né? Os espíritos recomendaram, obrigado, que, encabeçando esta coletânea, puséssemos a oração dominical, não somente como prece, mas também como símbolo. De todas as preces, é que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus, Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13, ele cita no Sermão da Montanha, seja porque pode suprir a todas, conforme os pensamentos que se lhe conjuguem. Então, pode ser dito para um, para outro, para nós mesmos. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Com efeito, sob a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé e um ato de adoração e de submissão, pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Veja que o pedido da vida é só o pão, né? E lá no Sermão da Montanha, Jesus fala: olhai as avezinhas do céu, não colhem, nem fiam, nem guardam alimentos em celeiro, mas o Pai que está nos céus os alimenta. Olhai os lírios do campo, em verdade vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva que hoje existe, amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Veja que Jesus fala do necessário, não mais na oração da necessidade. E o princípio da caridade, que é o perdão, né? O amor. Quem adiga a intenção de alguém, pede para este o que pediria para si. Contudo, em virtude mesmo da sua brevidade, o sentido profundo que encerram as poucas palavras de que ela se compõe escapa à maioria das pessoas. Daí vem o dizerem-na, geralmente, sem que os pensamentos se detenham sobre as aplicações de cada uma de suas partes. Dizem-na como uma fórmula cuja eficácia se ache condicionada ao número de vezes que seja repetido. O próprio Cristo fala: não é pelas vãs repetições que sereis ouvidos. Ora, quase sempre esse é um dos números cabalísticos, 3, 7 ou 9. Cabala é a religião, a seita secreta dos judeus, tá? Então, quando ele fala cabalístico, ele está falando dos números considerados dos judeus. O 7 é o final de um ciclo. Tomados a antiga crença supersticiosa na virtude dos números e de uso nas operações da magia. Para preencher o que de vago a concisão desta prece deixa na mente, a cada uma de suas proposições aditamos, aconselhado pelos espíritos e com a assistência deles, um comentário que lhes desenvolve o sentido e mostra as aplicações. Conforme, pois, as circunstâncias e o tempo de que disponha, poderá aquele que ore dizer a oração dominical, ou na sua forma simples, ou na desenvolvida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome.
Cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Em todas as obras da criação, desde o raminho de erva minúscula e o pequenino inseto, até os astros que se movem no espaço, o nome se acha inscrito de um ser soberanamente grande e sábio. Por toda a parte se nos depara a prova de paternal solicitude. Cego, portanto, é aquele que te não conhece, reconhece nas tuas obras. Orgulhoso aquele que te não glorifica, ingrato aquele que te não rende graças. E a profundidade disso, né? Venha o teu reino. Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria, que lhes dariam a felicidade se eles as cumprissem. Com essas leis, fariam reinar entre si a paz e a justiça, e mutuamente se auxiliariam em vez de se maltratarem como fazem. O forte sustentaria o fraco em vez de o esmagar. Evitados seriam os males que se geram dos excessos e dos abusos. Todas as misérias deste mundo provêm da violação de tuas leis, porquanto nenhuma infração delas deixa de ocasionar fatais consequências. Deste ao bruto instinto que ele traça o limite do necessário, e ele maquinalmente se conforma. Ao homem, no entanto, além desse instinto, deste a inteligência e a razão. Também lhe deste a liberdade de cumprir ou infringir aquelas das tuas leis que pessoalmente lhe concernem, isso é, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade das tuas ações. Ninguém pode pretextar ignorância das tuas leis, pois, com paternal previdência, fizestes que elas se gravassem na consciência de cada um, sem distinção de cultos, nem de nações. Se as violam, é porque as desprezam. Dia virá em que, segundo a tua promessa, todos as praticarão. Desaparecido terá então a incredulidade. Todos te reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas. O reinado das tuas leis será o teu reino na terra. Digna-te, Senhor, de apressar-lhe o advento, outorgando aos homens a luz necessária que os conduza ao caminho da verdade. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho para com o pai, o inferior para com o seu superior, quanto maior não deve ser a da criatura para com o seu Criador. Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e submeter-se, sem queixumes, aos teus decretos. O homem a elas se submeterá, quando compreender que és a fonte de toda sabedoria, e que sem ti ele nada pode. Fará então a tua vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu. Dá-nos o pão de cada dia, dá-nos o alimento indispensável à sustentação das forças do corpo, mas dá-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O bruto encontra a sua pastagem, o homem, porém, deve o sustento à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criaste livre. Tu lhe has dito, tirarás da terra o alimento com o suor da tua fronte. Desse modo, fizestes do trabalho para ele uma obrigação, a fim de que exercitasse a inteligência na procura dos meios de prover às suas necessidades e ao seu bem-estar, uns mediante o labor manual, outros pelo labor intelectual. Sem o trabalho, ele se conservaria estacionário, e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Ajudas o homem de boa vontade que em ti confia, pelo que concerne ao necessário, não, porém, aquele que se compraz na ociosidade e desejara tudo obter sem esforço, nem aquele que busca o supérfluo. Quantos e quantos sucumbem por culpa própria, pela sua incúria, pela sua imprevidência, ou pela sua ambição, e por não terem querido contentar-se com o que lhes havia concedido.
Esses são os artífices do seu infortúnio e carecem do direito de queixar-se, pois que são punidos naquilo em que pecaram. No entanto, nem a esses mesmos abandonas, porque és infinitamente misericordioso. As mãos lhes estendes para socorrê-los, desde que, como filho pródigo, se voltem sinceramente para ti. Antes de nos queixarmos da sorte, inquiramos de nós mesmos, se ela não é obra nossa. A cada desgraça que nos chegue, cuidemos de saber se não teria estado em nossas mãos evitá-la. Consideremos também que Deus nos outorgou a inteligência para nos tirar do lameiro e que de nós depende o modo de a utilizarmos. Pois que a lei do trabalho se acha submetido o homem na terra. Dá-nos coragem e forças para obedecer a essa lei. Dá-nos também a prudência, a previdência e a moderação, a fim de não perdermos o respectivo fruto. Dá-nos, pois, Senhor, o pão de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida, porquanto ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se trabalhar-nos é impossível, a tua divina providência nos confiamos. Se está nos teus desígnios experimentar-nos pelas mais duras provações, malgrado os nossos esforços, aceitemo-las como justa expiação das faltas que tenhamos cometido nesta existência ou noutra anterior, porquanto és justo. Sabemos que não há penas imerecidas e que jamais castigas sem causa. Preserva-nos, ó meu Deus, de invejar os que possuem o que não temos, nem mesmo os que dispõem do supérfluo, ao passo que a nós nos falta o necessário. Perdoa-lhes se esquecem a lei de caridade e de amor do próximo, que lhes ensinaste. Afasta igualmente do nosso espírito a ideia de negar a tua justiça, ao notarmos a prosperidade do mal e a desgraça que cai por vezes sobre o homem de bem. Já sabemos, graças às novas luzes que te aprouve conceder-nos, que a justiça se cumpre sempre e a ninguém excetua, que a prosperidade material do mal é efêmera, como a sua existência corpórea, e que experimentará terríveis reveses, ao passo que eterno será o júbilo daquele que sofre resignado. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos ofendem. Cada uma das nossas infrações às tuas leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos e uma dívida que contraímos, e que cedo ou tarde teremos de saldar. Rogamos-te que nolas perdoes pela tua infinita misericórdia, sob a promessa que te fazemos de empregarmos os maiores esforços para não contrair outras. Tu nos impusestes por lei expressa a caridade, mas a caridade não consiste apenas em assistirmos aos nossos semelhantes em suas necessidades. Também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a tua indulgência, se dela não usássemos para com aqueles que nos hão dado motivo de queixa? Concede-nos, ó meu Deus, forças para apagar de nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Faze que a morte não nos surpreenda, guardando nós no coração desejos de vingança. Se te aprouver tirar-nos hoje mesmo deste mundo, faze que nos possamos apresentar diante de ti, puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujos últimos pensamentos foram em prol dos seus algozes. Constituem parte das nossas provas terrenas as perseguições que os maus nos infligem. Devemos então recebê-las sem nos queixarmos, como todas as outras provas, e não maldizer dos que, por suas maldades, nos rasgam o caminho da felicidade eterna, visto que nos dissestes por intermédio de Jesus. Bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Bendigamos, portanto, a mão que nos fere e humilha, e uma vez que as mortificações do corpo nos fortificam a alma, e que seremos exalçados por efeito da nossa humildade.
Bendito seja teu nome, Senhor, por nos teres ensinado que a nossa sorte não está irrevogavelmente fixada depois da morte. Encontraremos em outras existências os meios de resgatar e de reparar nossas culpas passadas, de cumprir em nova vida o que não podemos fazer nesta para o nosso progresso. Assim se explicam, afinal, todas as anomalias aparentes da vida. É a luz que se projeta sobre o nosso passado e o nosso futuro, sinal evidente da tua justiça soberana e da tua infinita bondade. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Dá-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos espíritos maus que tentem desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Somos espíritos imperfeitos, encarnados na terra, para expiar nossas faltas e melhorarmos. Em nós mesmos está a causa primária do mal, e os maus espíritos mais não fazem do que aproveitar os nossos pendores viciosos, em que nos entretêm para nos tentarem. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, ao passo que são impotentes e renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos. É inútil tudo o que possamos fazer para afastá-los, se não lhes opusermos decidida e inabalável vontade de permanecer no bem e absoluta renunciação ao mal. Contra nós mesmos, pois, é que precisamos dirigir os nossos esforços, e se o fizermos, os maus espíritos naturalmente se afastarão, porquanto o mal é que os atrai, ao passo que o bem os repele. Senhor, ampara-nos em nossa fraqueza, inspira-nos pelos nossos anjos guardiões e pelos bons espíritos, a vontade de nos corrigirmos de todas as imperfeições, a fim de não obstarmos aos espíritos maus o acesso à nossa alma. O mal não é obra tua, Senhor, porquanto manancial de todo bem nada de mal pode gerar. Somos nós mesmos que criamos o mal, infringindo as tuas leis e fazendo mau uso da liberdade que nos outorgaste. Quando os homens as cumprimos, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu de mundos mais adiantados que o nosso. O mal não constitui para ninguém uma necessidade fatal, e só parece irresistível aos que nele se comprazem. Desde que temos vontade para fazer, também podemos ter a de praticar o bem, pelo que, ó meu Deus, pedimos a tua assistência dos espíritos bons, a fim de resistirmos à tentação. Assim seja. Praza-te, Senhor, que os nossos desejos se efetivem, mas curvamo-nos perante a tua sabedoria infinita. Em todas as coisas que nos escapam à compreensão, se faça a tua vontade, não a nossa, pois somente queres o nosso bem, e melhor do que nós sabes o que nos convém. Dirigimos-te esta prece, ó Deus, por nós mesmos e também por todas as almas sofredoras, encarnadas e desencarnadas, pelos nossos amigos e inimigos, por todos os que solicitem a nossa assistência, e em particular por todos nós. Para todos suplicamos a tua misericórdia e a tua bênção. Nota: aqui podem formular-se agradecimentos que se queiram dirigir a Deus e o que se deseje pedir para si mesmo ou para outro. Sabíamos do significado disso? Do Pai Nosso, escrito lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo? Normalmente a gente fica abrindo, né, lá no meio, e aí nunca sai essas partes, né, relacionadas às preces. Mas agora a gente já sabe a beleza do Pai Nosso, e não podemos dizer que não podemos orar quando for necessário, não é mesmo? Algum comentário? É importante que a gente saiba orar com o coração, com o sentimento, né? E aí, vamos entender o significado da prece que um espírito superior nos conta
aqui lendo a última mensagem do capítulo 27, que é sobre a prece do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a felicidade que a prece proporciona, ditada pelo Espírito Santo Agostinho, que a Maria Teresa vai ler agora para a gente. Eu quero que a sua voz seja mais alta. Eu sei, mesmo assim. Tá desligado? Não. Ah, tá. Vai ser gravado? Hoje foi um domingo de preces, né? Nós fizemos o Pai Nosso lá, como se fosse uma prece. Eu não parei para explicar, porque já está explicado. Todos que têm o Evangelho podem buscar o Evangelho e ler lá, né? Novamente. E buscando o Evangelho lá, também vão encontrar outras preces importantes que nos fazem muito bem. Lendo essas preces, nós nos ligamos a Deus. O momento de querer fazer a prece já é se ligar a Deus. Então, quando nós temos a intenção, acordando em orar, nós estamos nos ligando a Deus. E quando nós vamos deitar, em vários momentos do dia, é importante que a gente se ligue a Deus. Nós não somos espíritos evoluídos. E é uma bobagem achar que acorda de manhã, faz um Pai Nosso de qualquer jeito, que você vai ter proteção. O trabalho de renovação íntima é um trabalho constante.
um trabalho árduo, um trabalho que a gente tem que fazer constantemente. Constantemente. É um trabalho em que a gente precisa olhar para dentro de nós e começar a compreender que é só a renovação de nós mesmos que vai gerar essa melhora íntima. Então veja que é o trabalho constante dentro de nós. A oração de qualquer jeito, ela não é oração. A oração sem o bem que se deve fazer aos outros é fé sem obras, que nós já colocamos lá no nosso grupo na palavra do Tiago. É morta. Então, cabe a nós essa busca da nossa renovação com o auxílio da oração, que a gente tem dificuldade. Nós somos espíritos imperfeitos, cheios de erros. Nós nem conhecemos os nossos erros direito, nós nem sabemos o que nós devemos, nós não gastamos muito tempo preocupados com a nossa evolução. A gente está colocado aqui na Terra e a maioria vive se subordinando às questões sociais que nos foram ensinadas. Nos ensinaram a trabalhar, a sobreviver, mas nós não tivemos escolas de como fazer isso em termos espirituais, mas sim em termos materiais. Constantemente, nós somos chamados à renovação das nossas ideias quando as dores nos vêm, quando falece alguém próximo, quando um caso como no Rio Grande do Sul acontece, em que nós vemos vários irmãos nossos, várias almas desabrigadas, sem condições até de sobrevivência, com prejuízo financeiro, social imenso, mas com grande ganho espiritual, porque eles estão resgatando as dores deles. E muitos perguntam por que Deus permite isso. E espíritas de todas as religiões, católicos, evangélicos, questionam. Uns vão falar que é o castigo de Deus, não deixa de estar certo, mas é o castigo que gera a redenção. É preciso expiar as faltas. Então, as pessoas que precisavam passar por situações idênticas da perda dos seus bens, porque fizeram os outros perderem em outra vida, foram juntados naquela região para passarem por situações idênticas. E aí, o auxílio da humanidade, dos brasileiros em geral, vem rapidamente. Mas nós não podemos esquecer lá no Evangelho de fazer a caridade a quem está do nosso lado também. Nesses momentos as pessoas se juntam, né? E elas vão ajudar, e aí elas têm a falsa impressão de que ajudando o pessoal de longe, sem estar lá para auxiliar, para ver a dor, está fazendo uma caridade real. Principalmente se doa o supérfluo. Cristo ensinou que não é doar o supérfluo. O supérfluo doado é nossa obrigação. Porque o que nos é dado só é dado por Deus. Então, doar o supérfluo não é fazer uma caridade real. A caridade real está dentro de casa, está no nosso próximo, nas pessoas que estão à nossa volta. Tem auxiliar os nossos semelhantes, aqueles que nos aparecem à porta, que convivem conosco, que fazem parte do nosso trabalho, que são colocados na nossa vida para serem auxiliados. Eles têm que receber não somente a caridade material, quando necessário, mas a caridade espiritual, com amor, dedicação ao bem, bons pensamentos, dando passe, que é abençoando constantemente. Né? Na verdade, aquela palavra em que antigamente as crianças, os mais novos, pediam a bênção dos mais velhos, pedir a bênção é pedir assim, me dê boas energias, me dê o que o senhor tem de melhor. Então, nós podemos, em contato com todas as pessoas, desejar o bem, trazer o bem, levar a Jesus. Não precisa levar verbalmente, pode levar em pensamento, com boas palavras, direcionando as pessoas ao bem. Podemos fazer muito bem dessa forma. Podemos auxiliar as pessoas com o nosso amor. E a prece é a ferramenta que nos coloca em comunicação com o nosso Criador. Deixar de orar, ou orar sem responsabilidade, é perder a oportunidade de se ligar a Deus. A oração, ela nos fortalece, ela traz para perto de nós os bons espíritos. Não é que nós vamos deixar de receber obsessão, nós vamos nos fortalecer,
porque a oração nos faz ligar a Deus e ao que é bom, ao que é bom dentro de nós. Imagina que tristeza que é para aquele que não acredita em Deus não ter o recurso da oração, que dificuldade que é. Para nós espíritas, o mundo espiritual ele é uma realidade. E sendo uma realidade, nós vamos desencarnar e receberemos de acordo com as nossas obras. Nada daqui vai ser levado. Nenhum título, nenhum dinheiro, nenhum poder daqui. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem a lição de uma rainha de França, dizendo que ela desencarnou e a humilhação que ela passou, porque lá ela não era rainha mais. Lá ela teve que se subordinar àqueles em que ela considerava réis pessoas porque não tinham sangue nobre. Para nós, essa realidade é muito clara. Desencarnou, a realidade aparece. Nós podemos viver aqui, então, na ilusão de acharmos que somos isso ou aquilo, temos esse ou aquele título, esse ou aquele dinheiro, esse ou aquele poder, mas isso é uma bobagem. Ter orgulho, um espírita ter orgulho ou vaidade do que tem, é uma infantilidade. O espírita, então, o trabalhador da última hora, cabe entender a vida espiritual e trabalhar para ser feliz nela. Os trabalhos da terra são a base para isso. Mas precisam ser feitos com desprendimento, com amor, com devoção ao bem. Algum comentário? Ninguém quer comentar nada? Falar nada? Então, que a oração de hoje seja uma base de introspecção e pensamento sobre nós mesmos, que cada momento da nossa vida seja um momento de regeneração e redenção, para nos tornarmos melhores. Vou fazer a prece final. Pai amado, envolva-nos em tuas vibrações de amor e dê-nos a força para crescermos em tua direção, aproveitando as oportunidades santas que nos são dadas, principalmente para nós espíritas, que temos a realidade do mundo espiritual à nossa frente e não podemos jamais reclamar de que caímos na ilusão sem sermos avisados. As ilusões dos vícios de todas as espécies, associadas aos ganhos materiais, aos desejos infantis, aos pensamentos frívolos, não podem mais existir nos nossos corações. Se existirem, lutemos com todas as nossas forças para tirarmos de nós esses pensamentos e substituirmos pelos pensamentos do bem, usando a oração como a ferramenta de nos entrarmos em contato com o nosso Pai Celestial, recebendo dele e abrindo os nossos corações para as luzes do alimento espiritual que ele nos envia sempre. Aproveitemos a oportunidade de nos redimirmos o quanto antes, para que não sejamos pegos como as noivas desprevenidas citadas por Jesus, que não esperavam a visita do noivo. A qualquer momento podemos ser chamados à responsabilidade, pois temos aprendido sobre elas, para auxiliarmos o próximo, para que um grande feito de redenção aconteça conosco, e precisamos estar preparados. Digna-te, Senhor, a olhar por nós, a nos ver aqui como os teus filhos, para aprendermos a te amar em agradecimento, em louvor sempre, te pedindo pelo nosso sucesso espiritual. E que a matéria, a carne, a vida, a reencarnação sejam usados como base para a redenção do espírito, para a vida eterna espiritual, a única real, no continente, no país, na esfera da qual somos filhos, a esfera do espírito. Saibamos, então, trazer para nós as bênçãos que a alma necessita, separando o joio do trigo e apenas utilizando as necessidades materiais como base para o nosso crescimento. Seja conosco sempre, não nos desampare, Senhor,
Ilumina-nos e encha-nos o coração com a tua luz santa e sublime. Não nos deixe cair em tentações, na luta constante contra nós mesmos. E ampara-nos a todos, aqui pequena fração dos espíritas que devem trabalhar pelo bem do próximo. Encha-nos de energia para que levemos a tua palavra pelo exemplo e pelo verbo a todos que necessitam onde estivermos, pois que no passado, por termos desencaminhado muitos, o Senhor nos deu a oportunidade de conhecer a santa doutrina, para que possamos levar aos outros que desencaminhamos ou aqueles que nem conhecemos, mas é como se trabalhássemos pelo bem daqueles que fizemos mal, a tua palavra santa e sublime, redimindo a nós mesmos, o Senhor proporciona que auxiliemos os outros. Encha-nos novamente, Senhor, o coração com a luz do teu amor, para que tenhamos energia e fé, devotamento e abnegação ao bem, seguindo-te os passos, Senhor Jesus, Mestre amado, que nunca esqueceste de nós e que nunca abandona as tuas ovelhas. Muito, muito obrigado, Senhor. Até mais. Tchau, tchau. Que assim seja.